Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Hoje à noite eu quero lhes falar sobre um caminho cristão para a felicidade. Qualquer que seja o seu conceito de felicidade, eu me refiro a isto que ansiamos como plenitude, como realização, como satisfação, ou de maneira bem simples, estar de bem com a vida, estar satisfeito com a vida. Qual é o caminho cristão para você viver satisfeito? Ou, na nossa compreensão mais popular, qual é o caminho cristão para você viver feliz? Seria mais ou menos isso. E eu leio o trecho em que Lucas vai narrando na história da igreja essa marcha missionária de Paulo apóstolo, até o momento quando Paulo apóstolo chega em Derbe e também na cidade de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quando se diz que vivia um discípulo chamado Timóteo, é que Timóteo já era convertido ao evangelho, à fé cristã, que àquela altura do desenvolvimento do movimento de Jesus, já havia chegado naquelas cidades de Derbe e Listra. Então Timóteo já é um cristão. E então Paulo apóstolo encontra Timóteo e sabia que sua mãe, a mãe de Timóteo, era judia, convertida, e seu pai era grego. E os irmãos daquela cidade de Listra e Icônio davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. E Paulo, querendo levar Timóteo junto em viagem, fazer com que Timóteo se unisse à sua equipe missionária, Paulo então promove a circuncisão de Timóteo. Circuncida Timóteo por causa da comunidade judaica que vivia naquela região, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego e apenas a sua mãe era judia. Vamos orar a Deus? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a tua verdade, como o Senhor tem prometido a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. A Bíblia é um livro que fala não apenas de Deus, mas também fala do ser humano. A Bíblia é um livro que fala não apenas do divino, mas fala do humano, fala do homem. A Bíblia, portanto, é um livro não apenas a respeito de Deus, ou digamos um livro de conteúdo teológico, mas é também um livro a respeito do homem. Isto é, um livro de conteúdo antropológico. Isto é, na Bíblia Sagrada nós encontramos a revelação de quem Deus é, mas também na Bíblia Sagrada nós encontramos a revelação de quem é o homem, ou quem o homem deve ser. Nós caminhamos pela Bíblia Sagrada não apenas em busca do nosso encontro com o divino, do nosso encontro com Deus, mas também caminhamos pela Bíblia Sagrada, peregrinando em busca de um encontro com a nossa própria humanidade. Nós nos descobrimos como seres humanos e recebemos revelação a respeito de quem somos e do que estamos destinados a ser, também nas páginas da Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia Sagrada começa a descrever este ser humano, o homem, esse bicho homem, o ser humano, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que não há nada no universo mais parecido com Deus do que você e do que eu, do que nós. Nós, seres humanos, somos a expressão máxima do Criador em sua criação. Nós carregamos em nós mesmos conteúdos do ser criador. Nós
nós somos manifestações desse ser divino. Nós carregamos a beleza, nós carregamos a bondade, nós carregamos a justiça, ou como disse Olga Benário, nós vivemos em busca do que é belo, do que é justo e do que é bom, e essa busca do belo, do justo e do bom se justifica pelo fato de que Deus compartilhou conosco o seu próprio caráter ao nos criar a sua semelhança e a sua imagem. É por isso que somos capazes de atos extraordinários de bondade, é por isso que temos capacidades maravilhosas, é por isso que desenvolvemos o mundo como nós o desenvolvemos, é por isso que nós somos tão assustadoramente grandiosos que somos capazes até de nos confundirmos com os deuses ou com o próprio Deus. Na verdade, quando a Bíblia Sagrada vai falar a respeito de quem é o homem, de quem é este ser humano, fala não apenas que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que de tão profundamente impregnado do divino, este ser humano aspira o próprio lugar do divino. Então a Bíblia Sagrada vai nos descrever como seres pretensiosos. Nós sabemos que há algo mais do que nós, há alguém maior do que nós, e nós não queremos permanecer ou não admitimos esse status ou esse estágio de menor. Nós queremos o lugar maior. Esta é a descrição da Bíblia Sagrada. Nós queremos ser não apenas semelhantes a Deus, nós queremos ser iguais a Deus, ou nós queremos ser o próprio Deus. É esta a afirmação do Gênesis, que diz que nós pretendemos e fomos pretensiosos na direção de ocupar o lugar de Deus. E é nessa relação de imagem e semelhança de Deus e de pretensão de ocupar o próprio lugar de Deus, isto é, de nós nos afirmarmos como deuses ou como Deus, é que a Bíblia Sagrada vai contar a nossa história. E não obstante o fato de sermos tão extraordinários, porque imagem e semelhança de Deus, a Bíblia Sagrada, quando vai contar a nossa história, conta uma história de conflitos, conta um mundo caótico, conta uma saga de violência, conta de uma realidade de desigualdade, de injustiças, de ofensas, de conflitos os mais profundos, desde aqueles que habitam a nossa interioridade, a aqueles que estão presentes nas ruas das nossas cidades, nos conflitos entre as nações. A Bíblia Sagrada, quando você lê, é um thriller extraordinário, tem assassinato, tem adultério, tem traição, tem os mais extraordinários atos de crueldade estão presentes na Bíblia Sagrada. E mesmo entre aqueles que são considerados os homens de Deus, os homens íntimos de Deus, não presta um. O melhorzinho vende a mãe, mas não entrega, porque ele ainda é imagem e semelhança de Deus. O que a Bíblia Sagrada vai falar é que nós, seres humanos, retratados nesse livro, nós somos seres de absoluto conflito e de absoluto desespero.